falar ao teu coração o que o Senhor tem feito na nossa vida e a misericórdia que o Senhor tem tido para conosco. Certo, irmãos? No Evangelho de João, que acabamos de ler, João começa o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida. Presta atenção. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Medita nisso que eu vou falar, que a palavra de Deus vai estar em torno disso. E a vida era a luz dos homens. No Evangelho de Mateus, onde eu acabei de ler, se cumpre uma profecia 1000 anos aproximadamente antes de Jesus aparecer, 1000 anos antes de Mateus escrever isso aqui, antes de Mateus presenciar isso aqui, antes de eles ouvir isso daqui, o profeta Isaías já tinha profetizado. O que era? A terra de Zebulon, a terra de Naftali, era uma terra, vamos dizer, que ninguém dava nada, vamos sonhar. Ninguém dava nada. Um lugar no mundo que ninguém ligava, vamos dizer, um lugar que, tipo assim, não tinha nada. Cada lugar tem uma novidade, cada lugar tem uma coisa que aconteceu ali, certo? Mas ali, vamos dizer, uma terra que não tinha nobreza. Mas o profeta Isaías falou: agora essa terra não tem nobreza, mas um dia ela será enobrecida. A terra de Zebulon, e ele profetiza pelo Espírito de Deus. A terra de Naftali é uma profecia, vai acontecer 1000 anos. O caminho do mar, porque era lugar de praia, a Galileia das nações. E ele fala: o povo estava sentado em treva, e de repente viu na profecia uma grande luz, e o que estava sentado no vale da sombra da morte, a luz raiou. Passa-se 1000 anos, passa de repente um homem, um carpinteiro da cidade chamada Nazaré. Ele deixa Nazaré e ele vem para a Judéia, ele vem caminhando, certo? E ele, até os seus quase 30 anos, conhecido como o carpinteiro de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Ele era carpinteiro, ele não era só filho de carpinteiro. Tem um detalhe, se você procurar por menor, você achará, e ele era carpinteiro. Só que esse carpinteiro, irmão, ele sabe muito bem quem ele é. Esse carpinteiro foi o que João falou. No princípio era o Verbo. Foi o que João falou. E o Verbo se fez carne. Então, esse carpinteiro é o Verbo de Deus. Esse carpinteiro é a palavra da vida. Esse carpinteiro é nada mais do que o Filho do Deus vivo. E agora ele deixa a sua carpintaria, deixa os martelos, deixa os formão, os enxotos, os cabos, as madeiras, e vem para cumprir a profecia. E por onde ele começa? Por onde que ele vai começar? Ele poderia começar por tantos lugares, mas Isaías já tinha falado: é por Zebulon, é por Naftali, é por ali, é pelo caminho do mar. E de repente aquelas pessoas assentadas na treva, aquelas pessoas assentadas no vale da sombra da morte. Irmão, eu vou contar uma coisa para vocês. Jesus disse: quem anda de dia
vê a luz desse mundo. Aí você anda de noite e tropeça, porque nele não há luz. Quando o sol nasce, irmão, você enxerga a luz de dia. Mas não é por isso que há luz ainda na tua vida. Não é por isso que há luz ainda no teu coração. Não é por isso ainda que há luz na tua alma. Porque a vida é a luz dos homens. E as pessoas estão aí, andando por aí, às vezes estão aqui também, mas ainda o teu coração está em treva. Por quê? Porque ainda Cristo não nasceu no teu coração, não resplandeceu. Deus ainda não abriu, mas pode ser essa noite que Ele abra os olhos do teu coração, do teu entendimento, e a luz do Evangelho possa resplandecer no teu coração. Eu não sei, eu também eu não enxergo, mas Deus enxerga. Deus enxerga. Irmãos, vale sombra da morte. Quem passou sabe onde é. Salmista, Salmos 23. Ainda que eu andasse, eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, quando você está perto de alguma coisa, o que acontece? A sombra, você fica na sombra. Quando você está perto da luz de dia, mas não é por isso que há luz ainda na tua vida, não é por isso que há luz ainda no teu coração, não é por isso ainda que há luz na tua alma, porque a vida é a luz dos homens. E as pessoas estão aí, andando por aí, às vezes estão aqui também, mas ainda o teu coração está em treva. Por quê? Porque ainda Cristo não nasceu no teu coração, não resplandeceu. Deus ainda não abriu, mas pode ser essa noite que Ele abra os olhos do teu coração, do teu entendimento, e a luz do Evangelho possa resplandecer no teu coração. Eu não sei, eu também eu não enxergo, mas Deus enxerga. Deus enxerga. Irmãos, vale sombra da morte. Quem passou sabe onde é. Salmista, Salmos 23. Ainda que eu andasse, eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, quando você está perto de alguma coisa, o que acontece? A sombra, você fica na sombra. Quando você está perto de um muro, você fica na sombra do muro. Quando você está perto de uma árvore, você fica na sombra da árvore. Quando você está perto de uma rocha, de uma penha, você está na sombra da penha. Quando você está perto da morte, ou alguém da tua família está perto da morte, aí você está na sombra da morte. E aquele povo estava na sombra da morte, e o povo ainda está na sombra da morte, ainda hoje. Por isso que aqueles que foram iluminados pelo Evangelho têm que pregar o Evangelho, para que leve a luz de Jesus, para que brilhe sobre eles. Jesus falou que uma candeia, quando acende uma lâmpada, uma vela, não se esconde debaixo do alqueire, mas põe no velador, para que dê luz aos que entram. Seja luz e pregue o Evangelho enquanto há tempo. Trabalhe enquanto há dia. Trabalhe enquanto há dia. E aquele povo, irmão, meu Deus do céu, eu não aguento isso, irmão. Meu Deus, é tremendo isso. Abraão,
muito antes de Jesus, ele orou e falou: eu quero ver um dia do Messias. E foi concedido e viu e alegrou-se. Eu, irmão, eu queria ver um dia também disso de Jesus, eu queria ver. O Senhor um dia me deu um sonho, uma revelação. E me mostra um dia, para mim poder enxergar a grandeza, irmão, disso. O Nazareno, o Filho do Deus vivo, que deixa o trono de glória, se faz carne no ventre de uma mulher, se torna homem, um homem pobre, para me salvar, para me resgatar, para iluminar a minha vida. Porque eu também estava lá, no vale da sombra da morte. Eu estava sentado em treva. E de repente, ele passou e chamou Rafael. E eu falei: eu conheço esta voz. Porque ele diz em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Jesus não veio dar um tiro no escuro, morrer numa cruz, e alguém ia salvar, alguém vai crer. Não, ele sabe muito bem quem ia crer. Ele sabe muito bem. E eles têm nome. Eles são chamados de os escolhidos. Pode estar em treva, está em prostituição, está nas drogas, mas uma hora ele vai ouvir. Ele vai passar do vale da sombra da morte e ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Por quê? Porque ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deixa o céu para vir atrás de você. Ovelha perdida. Ele deixa o céu, ele deixou o céu, ele deixou a adoração dos anjos, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou. Ele é o Filho de Deus, ele existe antes de tudo, ele deixou tudo, veio nessa terra em treva, essa terra que foi amaldiçoada, esse mundo foi amaldiçoado, irmão. E ele veio aqui para procurar as suas ovelhas. As ovelhas ouvem, está lá fora, está lá, e de repente eu conheço a voz. Eu já vi, essa voz é familiar. E ela segue, pastor. E ela segue. Glória a Deus. E ela segue. Pode estar onde tiver. A hora que o pastor tocar no coração, se ela é uma escolhida de Deus, ela fala: opa. Aleluia! E ela sabe qual o sentimento dela, irmão Zé? O sentimento da ovelha perdida é esse aqui. Porque a ovelha perdida, ela está machucada. A ovelha perdida, ela está no abismo. A ovelha perdida, ela está na sombra da morte. Ela está perto de morrer. Ela está perto do inferno. Então ela está desesperada. E o sentimento era assim. É esse aqui. A ovelha fala bem assim consigo mesmo: ele me achou. Aleluia! Glória a Deus! Ele me achou.